por minha vontade, nada seria modificado, porque as eleições são um rito vital para a democracia e, portanto, o ideal seria nós podermos realizar as eleições. Porém, há um risco real, e a essa altura indisfarçável, de que se possa vir a ter que adiá-las. Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar sobre as eleições desse ano de 2020 e a possibilidade cada vez maior de um adiamento. Elas não devem mesmo, pelo menos no cenário de hoje, acontecer em outubro, mas, ao que tudo indica, acontecem ainda em 2020. Daqui a pouco a gente fala deste assunto aqui no podcast. Antes, deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo, só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Estão marcadas para este ano, você sabe, eleições para prefeitos e vereadores. Acontece que a pandemia do coronavírus lançou uma dúvida sobre todo o processo. Será que a eleição vai mesmo acontecer em outubro? E o que é preciso para que elas sejam adiadas? Se ficarem, por exemplo, para o ano que vem, como é que ficam os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores? Todas essas perguntas ainda não têm respostas certas. Nessa semana tomou posse o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele que tem como principal desafio no momento exatamente esse, de organizar, planejar como é que vai ficar o processo eleitoral. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Leonardo Desideri, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, para explicar esse assunto e também detalhar o que já se sabe sobre a eleição deste ano em meio à preocupação com o coronavírus. Ô Leonardo, no discurso de posse, como presidente do TSE, teve alguma menção do ministro Barroso a essa questão das eleições municipais desse ano, Leonardo? Não, ele tinha falado sobre isso antes, mas no discurso em si ele não mencionou isso. Ele só depois, via Twitter, ele falou que, ele disse: tomei posse como presidente com o desafio de conduzir as eleições municipais. Ele falou, mas ainda vai ser definido se elas precisarão ser adiadas. Então ele fez essa referência depois no Twitter, quando ele comentou a posse. Mas como você mesmo disse, em outras oportunidades, antes mesmo de tomar posse, o ministro Barroso já tinha comentado a questão da data das eleições, que é a grande pergunta que muita gente está se fazendo, né? O que o ministro já disse sobre isso, então? Ele é contra mudanças, ele não gostaria que houvesse nenhuma mudança, mas, entendendo a questão da pandemia, ele admite que as eleições, por exemplo, possam passar para dezembro, né? Todos nós consideramos que as eleições são um rito vital para a democracia e, portanto, assim que as condições de saúde pública permitam, nós queremos realizar as eleições. Uma transmissão ao vivo, uma live que ele fez recentemente, ele falou isso, que talvez pudessem ser transferidas para dezembro para ter mais segurança, né? Pela vontade dele, nada seria modificado, segundo ele. Mas aí ele também disse que ele é contra a ideia, por exemplo, de aglutinar as eleições municipais com as eleições gerais de 2022. Isso aí ele se manifesta contra. E o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada. Pois é, a gente já falou algumas vezes, inclusive, aqui no próprio podcast, mas essa ideia volta e meia aparece, né? A coisa de juntar as eleições municipais com as gerais, para presidente, governador. O ministro Barroso, então, ele diz que é contra isso, Leonardo? Por que exatamente? Sim. O que ele aponta, dos motivos que ele é contra essa possibilidade? Essa ideia que veio, né, é uma ideia até que foi proposta pelo senador Aécio Neves, né? Essa ideia, ele é contra porque ele considera que a justiça eleitoral ela teria dificuldade de avaliar os pedidos de impugnação de candidaturas durante a campanha. Isso aí poderia levar a cassações e anulações das eleições de forma tardia, né? Então,
ele acha que os eleitores também seriam prejudicados, porque seria mais complexo, né? Imagina ter que votar em escolher 7 candidatos diferentes. Ele falou que é muita informação ao mesmo tempo, né? Então, por tudo isso, ele acha que é melhor deixar separado mesmo as eleições, mesmo que tenha que adiar de alguma forma. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite. E sobre possibilidade de prorrogação de mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, hein, Leonardo? A possibilidade de prorrogar os mandatos é muito remota, porque todos os grupos que têm relevância nessa decisão são contra, né? O pessoal do judiciário é contra, o pessoal do Congresso é contra, então é muito remota essa possibilidade. No próprio Congresso isso já tem sido discutido, mas isso essa ideia não é muito bem recebida lá, né? O que todo mundo tem discutido no Congresso é realmente a ideia de adiar as eleições. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comentou em entrevista coletiva a possibilidade de mudança na data das eleições municipais, previamente marcadas para outubro deste ano. O Congresso vai reunir deputados e senadores para debater o tema. Uma outra data, né? Então seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Quer dizer, o clima no Congresso para o possível adiamento até há, mas essa questão aí de prorrogação de mandatos está fora de cogitação, pelo menos no cenário atual, né? Sim, o apoio à ideia de adiar, isso sim é bem forte, né? O apoio da ideia de adiar as eleições. Mas essa ideia de prorrogar os mandatos já não é tão forte. Mas sobre o adiamento, os líderes dos partidos eles já estão negociando faz algum tempo um acordo para adiar as eleições municipais, e a ideia que mais tem agradado é o dia 6 de dezembro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele já citou essa data como uma data possível, e também o dia 15 de novembro. Então, acho que se adiassem, né, não sei, ainda não está definido se vai adiar, mas se adiassem seria ou o dia 15 de novembro ou o dia 6 de dezembro, provavelmente. E segundo Maia, a maioria da Câmara é quase unânime em apoiar o adiamento das eleições para alguma dessas datas. Pois eu acho que é importante a gente até dizer isso, né, Leonardo, que a gente está aqui falando de opiniões, posicionamentos até do ministro Barroso, porque ele é o presidente do TSE, mas não é ele que tem o poder para tomar qualquer decisão em relação a esse possível adiamento das eleições, o poder final, né, por isso que a gente está citando também que isso vai caber ao Congresso, né, Leonardo? Não, ele não tem, na verdade, na prática mesmo, ele não tem nenhum poder. O que ele tem o ponto de vista dele é muito importante, né, porque ele é o presidente do TSE, mas na prática quem tem poder para mudar, para adiar as eleições é o Congresso. O artigo 77 da Constituição, um jurista estava me explicando enquanto eu fazia reportagem, o artigo 77 da Constituição ele marca a data das eleições. Isso aí, para mudar a Constituição, a gente precisa de uma emenda constitucional, né? Então, não tem como a mudança de ministro no TSE, isso aí não interfere no andamento das eleições. O que pode acontecer é mudança pontual, mas nunca uma mudança no sentido de adiar. Por exemplo, o Barroso ele não pode, como presidente do TSE, definir uma nova data para as eleições. Bom, isso então vai ficar mesmo a cargo do Congresso. Bom, mesmo assim, também o ministro Barroso, né, ele chegou a falar já em algumas oportunidades, Leonardo, sobre o que seriam, assim, alternativas, né, na avaliação dele, que poderiam ser levadas em conta para a realização das eleições ainda nesse ano de 2020, né, Leonardo? Sim, ele, não pode mudar a data, mas ele pode sugerir algumas mudanças mais superficiais em relação ao processo eleitoral. Por exemplo, uma das coisas que ele propôs numa live que ele fez foi a ideia de aumentar a faixa horária da votação. Para quê? Para poder distribuir o número de pessoas que vai votar num mesmo horário, né? Então, não concentrar muita gente num horário só.
Mas, claro, isso é uma possibilidade, ele não estava definindo isso ainda. Outra possibilidade que ele levantou é fazer a eleição em 2 dias, essa aí que foi a mais comentada, inclusive. Aí isso diminuiria também o número de pessoas que iriam às sessões eleitorais. Então, sei lá, a gente teria uma votação, por exemplo, num sábado e num domingo, em vez de só num domingo. E outra alternativa foi uma votação por faixa etária. Então, os grupos de risco, os idosos, por exemplo, eles iriam num horário específico, e outros grupos da sociedade, eles iriam em outro horário. Isso aí é uma estratégia que, segundo o Barroso, precisaria do apoio de sanitaristas para definir os horários certos para cada votação. Bom, por tudo que a gente conversou aqui, Leonardo, eu acho que dá para dizer com algum grau de segurança, então, e aqui a gente não está especulando, está falando com base no que a gente tem informações até o momento, que é muito difícil que mantenha-se aí, no momento, pelo clima atual do Congresso e até por essas opiniões do presidente do TSE, a eleição para outubro, né? Quer dizer, a gente tem uma possibilidade maior, e inclusive você trouxe aí essas datas, né, especuladas pelo próprio presidente da Câmara, seriam 15 de novembro ou 6 de dezembro. Dá para dizer com algum grau de segurança que em outubro é difícil que aconteça, né? Pelo menos no cenário atual. Não, no cenário atual a gente vai depender muito também de como a pandemia evolui no Brasil, mas pelo que o Congresso tem falado, existe uma propensão maior a que a data seja alterada mesmo, principalmente dentro do Congresso, né? Então, por isso eu acho que a tendência agora, se a gente tivesse que apontar alguma tendência, é que a data seja adiada mesmo. O Supremo está sujeito à crítica pública e deve estar aberto ao sentimento da sociedade. Cabe lembrar, porém, que o ataque destrutivo às instituições, a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las, já nos trouxe 2 longas ditaduras na República. São feridas profundas da nossa história que ninguém há de querer reabrir. Precisamos de denominadores comuns e patrióticos, pontes e não muros, diálogo em vez de confronto, razão pública no lugar das paixões extremadas. Bom, para finalizar, aproveitando nossa conversa aqui, o Leonardo, o discurso de posse do ministro Luiz Roberto Barroso, que aconteceu, né, a posse na segunda-feira, teve alguns recados importantes ali. O que ele falou sobre objetivos, enfim, para além da coisa das eleições? O que ele falou sobre essa gestão que ele vai ter à frente aí do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso? Ele falou que o mandato dele vai ter 3 grandes objetivos. Ele listou esses objetivos. Uma campanha pelo voto consciente. O segundo objetivo, atrair jovens para a política. E o terceiro, o empoderamento feminino, né? Ele falou que a gente foi criado numa cultura machista e que a superação disso é um aprendizado e uma vigilância constante. Então, esses 3 pontos que ele citou como os grandes objetivos do mandato dele. Mas, além disso, ele também criticou, provavelmente em referência ao grupo que está mais ligado ao presidente, provavelmente uma referência a isso, ele criticou as fake news, né, no processo eleitoral, né, e falou que existe uma atuação pervertida de milícias digitais que disseminam o ódio e a radicalização. Também falou do ataque às instituições a pretexto de salvá-las e ele alertou que isso trouxe o Brasil a 2 longas ditaduras e que o país precisa agora de pontes e não de muros. Então, teve nenhuma referência direta ao presidente, mas pelo que a gente sabe, essas referências provavelmente são em relação ao presidente. Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência. Pois é, foi um discurso com alguns recados, né? Legal. Leonardo Desideri, direto de Brasília. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!